O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estais a caminho, senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus numa crise aqui com as multidões. Diz que, naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis, vem chuva, e chove. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e faz. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabeis interpretar o tempo presente? Isto é, Jesus aqui está dizendo o quê? Vocês sabem interpretar os tempos meteorológicos, chuva, calor, mas vocês dizem que não estão interpretando os sinais do tempo da graça, porque enquanto em português nós temos, digamos, a mesma palavra, né? Nós usamos tempo da graça e nós usamos tempo meteorológico, mas na Sagrada Escritura nós temos duas palavras. Nós temos cronos e temos kairos. Cronos é o tempo medido, é o tempo normal, é o tempo 24 horas do dia. Kairos é um tempo espiritual, é um tempo de graça. Então Jesus diz às multidões: vocês sabem interpretar o tempo comum, mas vocês dizem que não estão conseguindo interpretar o tempo oportuno, isto é, vocês não estão percebendo de que o momento, o tempo da graça está acontecendo. Isto é, as multidões, assim como os fariseus, eles não queriam se decidir por Jesus. Jesus dava os sinais necessários para que eles reconhecessem que Jesus era o Messias, e eles ficavam dizendo: não estou entendendo, assim, ainda não é suficiente para que eu me decida por Jesus. É por isso que Jesus os chama de hipócritas. Isto é, vocês estão sendo falsos, vocês estão interpretando, fazendo de conta de que vocês não estão percebendo, mas vocês estão percebendo. Vocês estão fazendo de conta que não entenderam que eu sou o Messias, mas vocês entenderam que eu sou o Messias. Por isso que eles são chamados de hipócritas, porque assim como os fariseus, eles são farsantes. Eles apresentam uma coisa no exterior, mas são uma outra no interior. Eles fazem que não entendem que é Jesus e dizem isso, mas de verdade
Eles entenderam muito bem que é Jesus. É tanto que Jesus diz: hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo, o que é certo, o que é santo? Então Jesus coloca as multidões no canto da parede para que as multidões se decidam se estão com Jesus ou se estão contra Jesus, mas que não fiquem com essa historinha que nós ainda não estamos entendendo o suficiente, porque isso é hipocrisia. Pois bem, meus santos, se nós pegarmos esta realidade, aí Jesus diz o quê? Vocês se decidam, porque haverá o juízo, e vocês responderão diante do juiz pelos seus atos. Por isso que imediatamente depois, Jesus fala aqui do juízo. Pois bem, vamos agora pegar esta realidade acontecida no tempo de Jesus e vamos colocar nos tempos atuais. Isto é, o que é que isso significa para nós? Nós vimos o que é que significou para as multidões lá no tempo de Jesus. Mas e para nós? O que é que isso nos fala? Ora, meus santos, quantas vezes vocês não vão encontrar pessoas que também dizem algo semelhante? Eu já não sei, sei lá, se existe céu, se existe inferno, se existe um juízo final, se eu vou mesmo responder diante de Deus pelos meus atos. Eu nem sei mais o que é pecado e o que não é pecado, porque o mundo mudou tanto, há uma confusão tão grande, até mesmo entre os padres há uma confusão, um diz uma coisa, outro diz outra. Mas, meus santos, nós percebemos que muitas vezes, quando isso é dito, as pessoas que isso dizem estão querendo se aproveitar da confusão para não se decidir por Jesus. Isto é, Jesus também diz a todos nós, como disse aqui no versículo 57, por que não julgais vós mesmos o que é justo? Meus santos, nós temos 2000 anos de história, nós temos 2000 anos de ensinamento. Não venhamos dizer que uma confusãozinha do homem moderno vai nos fazer esquecer o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o céu, o juízo e o inferno. Entende, meus santos? Não seja hipócrita, não se coloque diante de Deus com hipocrisia, dizendo que você está confuso, quando na verdade você não está confuso coisíssima nenhuma. Você sabe muito bem o que é o certo, assim como aquelas multidões diante de Jesus sabiam muito bem o que era o certo. Por isso que Jesus as chamou de hipócritas. Então não seja você hipócrita, dizendo, eu já não sei mais, é tanta confusão. Você sabe, confusão sempre houve e haverá, e o mundo moderno está repleto de confusões, mas nós sabemos muito bem o que agrada ao Senhor. Nós sabemos muito bem, porque há 2000 anos nós temos aprendido. Nós sabemos muito bem o que é o pecado, o que é o mal, o que significa que nós um dia prestaremos contas diante de Deus pelos nossos atos. Por isso que, mais uma vez, esta palavra de nosso Senhor diz aqui, porque não julgais vós mesmos o que é justo. Nós sabemos interpretar tantas realidades, mas gostamos de fazer de desentendidos, de não
em que não estamos compreendendo a nossa fé, quando sabemos muito bem o que é que ela pede, exige e espera de nós. Precisamos ser retos diante de Deus. Existe muita falta de retidão no homem moderno, isto é, de querer se aproveitar de qualquer situação para viver no pecado, de querer se aproveitar de qualquer situação para não se decidir por nosso Senhor. Repito, esta era a situação das multidões na época. As multidões viam que ele era Jesus, que ele era o Messias esperado. E Jesus, que vê os corações, via que eles viam. É tanto que disse o quê? Hipócritas. Vocês sabem muito bem interpretar os tempos, os sinais do tempo, quando vai chover, quando vai fazer calor, e vocês não conseguem interpretar o tempo presente? Hipócritas, vocês estão mentindo para mim, mas dentro do coração de vocês, vocês sabem muito bem o que vocês deveriam fazer. Entende aqui, meus santos, que palavra atual para todos nós. Pouco importa para nós se é triste, mas pouco importa se o mundo moderno resolveu virar as costas para Cristo. Pouco importa, como diz lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos tempos que chamarão de mal o bem, e bem o mal. Isso é, ai dos tempos que dirão que é mal o que é bom, e dirão que é bom o que é mal. Ai dos tempos que dirão às trevas, luz, e dirão à luz, trevas. Ai dos tempos que tornarão doce o que é amargo, e chamarão de amargo o que é doce. Ai dos tempos. Mas a nós, meus santos, nos é dado saber o que agrada ao Senhor. A nós, como diz a palavra de Deus, a nós nos é dado saber o que agrada ao Senhor, e há mais de 2000 anos nós o sabemos. Então peçamos a Deus que retire do nosso coração essa hipocrisia, essa falta de retidão, em que existe esta má vontade em mim, de querer desobedecer, e aí quando você encontra qualquer possível justificativa, você já quer abandonar o Senhor e os seus mandamentos. Você não quer mais se decidir por nosso Senhor, mas você quer fazer aquilo que mais lhe agrada e que é mais conveniente ao seu ser pecador. Gostaria de concluir esta clara homilia com alguns versículos do Salmo 118, que diz assim: Senhor, dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria. Meus irmãos, uma das mais cabais diferenças entre um cristão e um pagão, é que o cristão, ele chama o pecado de pecado, e o pagão chama o pecado de virtude. Então que nós sejamos retos e digamos: isso é mal, isso não agrada ao Senhor. Que sejamos retos e digamos: eu deveria fazer isso, mas tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não estou querendo. Isso seria ruim? Seria, mas é honesto. Honestidade esta que as multidões não tiveram diante de nosso Senhor. Eles queriam dizer que não tinham ainda motivos suficientemente claros para se converter. E Jesus os chama aqui de hipócritas, mentirosos, falsos. Então, Senhor,
dá-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos, porque sois bom, só Deus é bom, e realizais somente o bem. Ensinai-me, Senhor, a fazer vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Eu jamais esquecerei vossos preceitos. Repita isso no seu coração. Meu Deus, com a tua graça, mesmo em meio às dificuldades do mundo, eu jamais esquecerei vossos preceitos, eu jamais esquecerei vossos mandamentos, eu jamais vos esquecerei, Senhor. Jamais, com a tua graça, eu nunca haverei de virar as costas a vós. Peça isso a Deus, que seja uma prece de súplica. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, pois por meio deles conservais a minha vida. Vinde salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurei e procurarei a vossa vontade. Que Deus, meus santos, nos conceda esta graça, para que toda hipocrisia seja retirada dos nossos corações e nós sejamos retos e verdadeiros diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.